A paz do Senhor, amado professor da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o professor Renan. E eu sou a tia Mili. E juntos iremos aprender acerca da lição de número 12 da revista dos juniores. Vamos conosco? Vamos lá? Amado professor, você que possui a revista da APEC dos juniores, você vai pegar aquela revista abençoada e nós iremos hoje falar da lição de número 12, onde nós iremos falar sobre o que, tia Mili? O sacrifício do Filho de Deus. Iremos falar do sacrifício do Filho de Deus. Mas quem será o Filho de Deus? É o nosso Deus, Jesus. É o nosso Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Aquele que morreu em uma cruz, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E hoje ele vive em nossos corações. Antes de você iniciar a sua abençoada aula, você vai ensinar às suas crianças uma musiquinha. Eu vou falar, tia Mili vai repetir. Vamos lá então? Vamos lá. Região Sul, cadê vocês? Nos acompanhem por aqui. Se você ainda não é deste canal, se inscreva, aperte no sininho das notificações e venha aprender conosco. Assim nós compartilhamos a palavra do Senhor para que cheguem muitos outros corações. Região Sul, região Norte, região Central, nossos queridos coordenadores da missão com crianças em Belém. Venha conosco e vamos aprender acerca da palavra do Senhor. Não é verdade, amor? É sim. E agora você vai ensinar a sua criança aquela música assim, ó. Atenção. Atenção. Concentração. Concentração. Vai começar Vai começar a nossa história. a nossa história. Oh yeah. Oh yeah. Aí depois você já vai acelerar. Atenção. Atenção. Concentração. Concentração. Vai começar Vai começar a nossa a história. nossa história. Oh yeah. Oh yeah. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí você dá um glória, pega eles na acolhida. Então você vai recepcionar os seus alunos com toda a alegria e vigor. Nunca chegue em sua aula demonstrando as suas preocupações dentro de casa, problemas pessoais. Chegue na igreja, na casa do Senhor, alegre. Entregue os seus problemas, querido professor, ao Senhor nosso Deus, que tudo Ele fará. Então demonstre felicidade, sorriso, por mais que não esteja assim. As lutas possam estar muito grandes, mas maior é o Deus que te cuida. Amém? Vamos iniciar a nossa história. Nós iremos falar sobre a lição de número 12, que diz sobre o sacrifício do Filho de Deus. Nós estamos na lição de número 12 e que tenho guardando no coração a palavra do nosso Deus que diz assim: mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Lá em Lucas, no seu capítulo 23 e no seu versículo 22. A nossa revista da PEC nos orienta a nós imprimirmos ou fazermos jarros, né? Pode colocar lá, meu bem, com o nosso versículo do Guardando do Coração. E no material que a PEC Kids proporciona para você, terá esse visual, qual você pegará o vaso e colocará dentro dele o versículo oficial da sua história bíblica. Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que mereça a pena de morte. Lá em Lucas, no seu capítulo 23, no seu versículo 22. O objetivo, professor, que você vai iniciar a sua aula é ensinar que Jesus era inocente, mas decidiu entregar sua vida em sacrifício para a salvação de todos aqueles que acreditam, que se arrependem dos seus pecados e que obedecem ao Senhor. E o louvor que você pode, né, além da atenção, concentração, convocar suas crianças, você também pode colocar o louvor do Crianças Diante do Trono, que fala do porquê que Ele nos amou tanto assim. Querido professor, vamos abordar sobre o julgamento, a condenação e a morte de Jesus. Para a introdução do Você Sabia, vamos comentar sobre como era a crucificação naquela época, no Império Romano. Como sugestões de ilustrar, pode ser usado maquete de cruz, recursos em EVA, tudo para o bom entendimento da sua criança. E vamos lá. No Você Sabia, diz assim:
a morte da cruz, aqui está a cruz. Você pode utilizar a criatividade que Deus te deu e fazer um recurso visual no modelo de uma cruz em EVA, mas se eu não tiver, eu posso imprimir, imprima também, uma benção. Aqui na PEC, no site do nosso Recursos Visuais, você já terá esse material todo pronto. Você só irá baixar e ali vai dar a sua aula da melhor maneira que você compreender essa nossa pré-aula de hoje. Lá no Império Romano, era destinada aos piores criminosos a morte de cruz. Você sabia disso? Porque além de morrerem em uma cruz, aqueles que eram condenados a morrer naquela cruz, muitas das vezes, era como humilhação profunda. Porque além de eles ficarem completamente nus, olha, você não sabia, né? Mas no Império Romano, ele colocava o condenado nus, em cruz do Calvário, naquela cruz, e muitas das vezes eles eram colocados sobre diferentes posições. Um era de cabeça para baixo, outro era em pé, para servir como humilhação pelo pecado que cometeram tão grave, um crime tão bárbaro que ele cometeu. Mas o nosso Jesus não cometeu crime nenhum. Ele só falou da palavra do seu Pai, o nosso Deus. Mas mesmo assim foi condenado à cruz do Calvário. Mas nós iremos aprender como foi que aconteceu isso. Havia vários tipos de cruzes e formas diferentes na crucificação. O apóstolo Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. De acordo com os historiadores, os fatos de os judeus pedirem a Pilatos a crucificação de Jesus, porque eles queriam totalmente a morte do Filho de Deus, o Messias que veio salvar aquele que estava perdido. Mas a sua humilhação não fez com que o povo o esquecesse, mas fez com que todos lembrassem do quão poderoso ele era por ser o Filho de Deus, o nosso Jesus. E eles também queriam que todos se esquecessem dos seus ensinamentos, da palavra que ele trazia a toda a população. Mas nada do que eles pensavam aconteceu e nem aconteceria. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E nada do que foi tentado para tentar parar a boa obra que Deus havia feito no nosso planeta, em nossas vidas, foi frustrado. Porque Deus estava no controle de todas as coisas. E aonde Deus está, o mal tem que sair. E o plano que o Senhor nos dá para cada um de nós, Ele nos demonstra como faremos, o que faremos, recursos que virão. Porque o Senhor, quando Ele nos dá uma ordem, um sonho, Ele nos dá condições para que possamos realizar. Bendito seja o nome do Senhor. A sexta-feira mais importante da história. Jesus iniciou a sexta-feira sendo humilhado, espancado e vendo o apóstolo Pedro negá-lo diante das pessoas. Pela manhã, os chefes dos sacerdotes consideraram Jesus culpado por blasfemar, ou seja, um grave crime, um grave desrespeito ali aos sacerdotes judeus. Os chefes da geração, daquela religião judaica. Como o Império Romano dominava Israel naquele período, os chefes da sinagoga começaram a tentar articular um plano para condenar Jesus à morte. Somente os romanos, então logo cedo, levaram Jesus a Pilatos. Então você vai pegar a figura de número 12.1, e você vai demonstrar às suas crianças que levaram Jesus a Pilatos. Pilatos, ele governava o Império Romano na Judéia. E ali levaram Jesus lá. Só que quando ele viu Jesus, ele disse assim: eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Esse homem é inocente. Pegaram Jesus, levaram Jesus a ele, e ele não via pecado nenhum em Jesus. Pode colocar lá. Professor Renan, por que você colocou essas lâmpadas, esses vasos? Porque depois da decisão que todos ali tomaram a respeito da condenação de Jesus, Pilatos lavou suas mãos.
e dizia assim: por esse crime eu não pagarei, as minhas mãos eu estou lavando. Ou seja, ele sabia que Jesus, ele era inocente, mas mesmo assim a população, por errar, por não conhecer e não querer conhecer a verdade, não querer aceitar que Jesus era filho de Deus, condenaram ele à morte. Então, após Jesus ser interrogado por Pilatos, eles, sabendo que Jesus era da Galileia, resolveram mandar ele para a Galileia, onde governava Herodes. Lá no seu recurso visual, nós temos a imagem disponível de Herodes, e você vai apresentar suas crianças Herodes. Pode colocar lá, meu. Ele já ouvia falar que Jesus fazia milagres acontecer. Após zombarem e desprezarem de Jesus, Herodes mandou ele voltar para Pilatos novamente, para condená-lo. Olha só o que aconteceu. Com Pilatos novamente, Jesus foi acusado pelos chefes dos sacerdotes, mas Pilatos insistia que Jesus era inocente. E por costume, durante a época, sempre soltavam o preso naquela época. Dessa vez seria Jesus. Mas a multidão gritava muito, pediu que eles soltassem Barrabás. E naquela época eles tinham uma didática diferente de governar. Então a multidão que escolhia quem seria solto na época pascual. E ali a população, em vez de escolher Jesus, que era considerado o rei, dos judeus, o Nazareno, o Messias, que não teve pecado nenhum, apenas por falar do seu Deus, o seu Pai, o nosso Senhor, mas escolheram um ladrão, que era condenado, culpado pelos seus crimes, mas a população livrou Barrabás e foi escolhido Jesus para a crucificação. Da cruz para o paraíso. Eram 9h da manhã, quando o nosso Jesus foi crucificado. Então o relógio bateu às 9h da manhã e o nosso Jesus foi crucificado. Mas o nosso Jesus não tinha pecado. O nosso Jesus não tinha o coração manchado pela mentira, pela desobediência, pelo ego, pela vaidade, mas ele foi crucificado para que nós possamos ser remidos pelo seu puro sangue carmesim, para que hoje nós pudéssemos estar hoje aqui falando do amor de Jesus, e nós sermos edificados por essa história, e você ser edificado ainda mais, para que você, querido professor, possa edificar a vida das suas crianças através dessa aula. Então, na figura que a nossa revista nos disponibiliza, está lá Jesus crucificado. Tio Renan, eu não consigo fazer Jesus assim, eu tenho uma certa dificuldade com recursos em EVA, mas a revista vai dispor que você use uma metodologia visual, porque a criança é capturada, a sua atenção, quando ela vê algo. E criança gosta de ver, e criança gosta de tocar, de sentir. Então você vai demonstrar, pode colocar lá, vai demonstrar à sua criança que Jesus foi crucificado, mas Jesus não tinha pecado nenhum, mas que ele foi escolhido porque alguém, ou seja, a multidão que escolheu que ele fosse crucificado, mesmo sendo não tendo o seu pecado, não pecou, não mentiu, não blasfemou, não fez nada que desagradasse o seu Pai, o nosso Deus, mas mesmo assim foi considerado culpado pelos sacerdotes, por aquela multidão que gritava. A hora nova, ao meio-dia, a luz do sol, coberta com nuvens, e o dia ficou escuro. Até às 3h da tarde, a cortina do templo se separava do lugar. O lugar era santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Foi rasgado totalmente o véu. E o que significava? Que por meio do sacrifício que Jesus fez por nós, todos podem ser perdoados e transformados por Deus.
Às 3 da tarde, Jesus gritou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em seguida, Jesus morreu. O túmulo do rei. Os criminosos mortos na cruz tinham seus corpos jogados no lixo, olha só. Mas um dos seus seguidores de Jesus, chamado José de Arimateia, foi rapidamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para lhe dar o enterro honrado. José de Arimateia era um religioso importante que não tinha concordado com a morte de Jesus. Após a autorização de Pilatos, o corpo de Jesus foi tirado da cruz e enrolado no lençol de linho. José de Arimateia colocou no túmulo novo, esculpido na rocha. Então levaram Jesus ao túmulo e ali o puseram. Algo muito especial, digno de um rei. As mulheres que seguiam Jesus acompanharam tudo e sabiam onde o corpo de Jesus foi colocado. Como no sábado, os judeus se dedicaram somente a Deus. Eles deixaram perfumes, deixaram derramados sobre o corpo de Jesus. E na sua aplicação pessoal, querido professor, você vai dizer que é criança, que esse jardim do Éden, quando Adão e Eva, a sua revista também tem a figura de Adão e Eva, mas se você quiser fazer um recurso, você pode usar o recurso, você pode usar a sua criatividade e fazer Adão e Eva. A maldição da morte eterna permanecia sobre a humanidade até a vinda do Filho de Deus, que por meio da sua morte e a ressurreição destruiu a maldição para sempre. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, mas tudo mudou a partir do momento que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e Jesus morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e os teus pecados, para que você pudesse ter uma nova chance, uma nova oportunidade com o Senhor. Essa história hoje que você relembrou, querido professor, você falará com toda dedicação e amor, pode colocar amor, às suas crianças, e vai enfatizar a eles que o pecado, seja pequeno, grande ou médio, não existe essa medida, essa medição de grande, pequeno, médio. Pecado é pecado. E tudo aquilo que é pecado desagrada a Deus. Mas que eles possam se arrepender de seus pecados e que possam viver uma vida com o Senhor. E entregar o seu caminho a Ele, que Ele o guiará em suas caminhadas. Hoje, nós aprendemos que Jesus foi crucificado em uma cruz do Calvário, mas que depois de 3 dias, Ele ressuscitou. E olha só, Jesus era inocente, e todos ali sabiam da sua inocência, mas mesmo assim foi condenado. Quando Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, o túmulo já estava vazio. Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado para a honra e para a glória do nome do seu Deus Criador, Pai do nosso Jesus. Para o versículo, querido professor, você pode fazer 3 cartazes de jarros, como esses aqui, como nós citamos no início da nossa aula, e ali ter convicção para suas crianças que o nosso governador Herodes, naquela época lá de Jesus da Galileia, ele sabia que Jesus não tinha pecado nenhum, que ele era inocente e que por ele Jesus já estava liberto daquelas acusações. Mas a população, por pecar, por não saber e não querer aceitar a verdade que Jesus era o Filho de Deus, condenaram a Jesus à morte da cruz. Mas a cruz não estava mais Jesus, porque logo mais veremos que Jesus ressuscitou para a glória de Deus. E aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, Jesus mostrou a fé mais verdadeira em seu Pai, em Deus,
que ele sabia de todas as coisas, porque Deus já tinha falado para ele que ele iria morrer, mas depois de 3 dias ele iria ressuscitar para a glorificação, não do seu nome, porque ele era humilde de coração, mas glorificação do Deus mais poderoso e supremo, que era o seu Pai, o nosso Senhor. Então que você venha enfatizar a sua criança, que Jesus ressuscita mortos, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus é inocente e que ele nos ensina nos dias de hoje que nós devemos ser realmente servos fiéis, que nós não possamos mentir, que nós não possamos blasfemar, que nós não possamos acusar, que nós não possamos bater no nosso amiguinho, bater no nosso amigão. Não pode desobedecer os pais, não podem também, mas que nós possamos obedecer, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então que Jesus possa entrar na sua vida e que você possa ter certeza que esse Jesus, que é o Filho de Deus, que foi sacrificado pelos nossos pecados, hoje ele vive em nossos corações. E ele só quer de você que aquele túmulo que está vazio, Jesus não está mais lá. E você enfatiza aos seus crianças, querido professor, que Jesus mora em seu coração, que Jesus habita dentro de nós para todo sempre. Não se esqueça, ative o sinal do sininho desse canal da PEC Kids e fique por dentro de todas as nossas aulas didáticas, lúdicas, para que você possa ser edificado com os nossos queridos professores da PEC. Um grande abraço meu e da Chamille. A paz do Senhor!